Eu começo tudo isso falando, né, tendo uma pergunta: será que a criatividade é um luxo? Meus amigos já deram insights ali importantíssimos. Eu vi muitos talks acontecendo hoje aqui, e o que eu mais fiquei impressionado é que meus amigos médicos ali, com talks extremamente técnicos, mas todos eles tinham uma pitada de criatividade. Então, a receita de bolo da criatividade, ela é a mesma, mas ela pode ser aplicada em lugares diferentes, né? E é isso que eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês. Antes, eu queria começar com isso daqui. O que o amarelo traz para vocês de reconhecimento? Medo. Uau, meu amigo médico. Sol, energia, né? Tem muita coisa atrelada à cor amarela. Prosperidade, cada um tem um significado para essa cor amarela. Mas por que eu trago aqui? Será que dentro de uma indústria extremamente tradicional, as pessoas usariam amarelo da cabeça aos pés e teriam orgulho disso, num mercado extremamente tradicional? É estranho, né? Mas é isso que eu vou contar para vocês. Como é que a gente conseguiu fazer essa transformação? E aí, prazer, eu sou Eric Shibata, astrodesigner. Eu tenho uma paixão por aviação, como meu amigo diz, paixão por tecnologia, inovação, design, criatividade. Sou formado em desenho industrial e eu vou contar um pouquinho dessa jornada. Eu saí da faculdade, e eu preciso contextualizar isso. Eu fui trabalhar num fabricante de jatos executivos nacional, a única fabricante de jatos executivos nacional. E lá eu passei 14 anos da minha carreira e tive a oportunidade de fazer quase 800 projetos de jatos executivos. Então, eu saí da faculdade, fui para lá, não sabia nem o que era aviação. Quando me falaram o nome dessa empresa, eu até confundi, achei que era uma empresa de telefonia. E mergulhei nesse mundo. Tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro fazendo esses projetos. Mas por que isso é importante e relevante? Porque eu conheci muita gente, eu conheci muito CEO. Para eles é um momento muito importante fazer a configuração ou desenhar os jatos executivos. E o importante disso é, eu entendi culturas diferentes, regionalização, e entendi como a cabeça desses caras funcionavam. Aí você fala: Eric, mas por que isso é importante? Você está falando de criatividade, mas você está falando dos CEOs, porque eu preciso entender como funciona a cabeça dos CEOs ou donos de empresa para conseguir implementar processos criativos. Senão, não adianta nada. A gente fala que a melhor criação, se fica na gaveta, não serve para nada. A gente tem que fazer isso acontecer. Então, essa jornada desses 14 anos foi muito importante para eu entender como é que funcionava o negócio. E aqui eu não posso deixar de pôr essas fotos, né? Mas eu falei, são os jatos executivos de 55 milhões de dólares, né, interior, que a gente fazia todo o processo de configuração. Aqui eu com dois ídolos meus, né, assim, Jack Chan, eu nasci vendo os filmes desse cara, tenho o maior orgulho de ter feito os jatos dele, e tem uma coisa de regionalização lá. Esse outro cara, eu juro para vocês que eu nem sabia quem era, mas depois eu virei fã dele. A geração Z provavelmente não sabe quem é, mas os mais velhos aqui vão reconhecer. E esse é um terceiro Eric, tá? 20 quilos a mais ali, mas que depois que entrou numa empresa de saúde e bem-estar, tem meus amigos que falaram ali, né, de estilo de vida, ele incorporou um estilo de vida de saúde e bem-estar e melhorou muita coisa na minha vida, mas não posso deixar de mostrar esses caras. Aí você imagina que dentro dessa empresa nacional, há 20 e poucos anos atrás, a gente tinha que entrar no mercado da aviação executiva. Há 20 e poucos anos atrás, 25, quase 30, quando você falava do Brasil, não tinha internet como a gente tem hoje, né? As pessoas achavam que o Brasil era a floresta amazônica, que São Paulo, que tinha os macacos andando pela rua ali, né? Ninguém conhecia a fundo o que o Brasil fazia. Agora, você imagina que um bando de latino, brasileiros, eles estavam produzindo aviões executivos. Então, o desafio era muito grande. A gente tinha que competir com grandes marcas que já estavam estabilizadas no mercado. O que foi bacana de tudo isso, né? Eu falo, tem uma comparação que eu faço, né, que eu adoro carro.
é como se a Gurgel tivesse que bater a Rolls-Royce. Essa era a nossa tarefa. E o que foi interessante, e aí é sobre criatividade, naquela época, a gente não fazia nada, a gente não fazia jatos executivos. Então, é como se fosse uma startup. A nossa base era 0 e a gente podia arriscar. E a gente arriscava muito, porque ninguém conhecia a gente mesmo, então a gente não tinha uma reputação. Eu podia fazer qualquer movimento. Então, o que meu amigo falou, né, quando criança, a criança você não pode podar ela, era a gente ali, uma molecada, acreditando que a gente ia derrubar os caras grandes, e com muita criatividade a gente foi chegando e atualizando esse mercado, né? Eu tenho um orgulho imenso, né, porque antigamente, para quem gosta de aviação, todos os jatos executivos eram brancos com 2 faixinhas e ninguém queria mostrar nada. Eu falei, eu não fiz faculdade de design para desenhar um jato branco com 2 faixinhas. É uma perda de tempo eu estou aqui, né? E eu ia mostrando para os clientes, ou tentando convencer eles, aos poucos, para eles deixarem a gente fazer alguma coisa diferente. Eu tinha que convencer até a própria companhia que aquilo era interessante, que podia trazer um valor agregado, porque, na época, era muito disruptivo. 14 anos depois, essa mesma empresa ela adotou padrões de pintura que foram copiados, ou inspirados, por aqueles caras que sempre foram as nossas referências. Então, eu tenho muito orgulho de falar isso, que hoje uma empresa brasileira, com um processo liderado pela nossa equipe, é referência mundial nesse padrão da aviação executiva de design. Isso começou aos poucos. E aí, tem o Carlos Ferreirinha, não sei quem conhece o Ferreirinha, meu professor, e hoje grande amigo, estudei muito sobre o design, sobre luxo. O Ferreirinha fala uma coisa, né? O paladar não retrocede. E aí, por que eu adoro essa frase do Ferreirinha? Eu lembro que no começo da minha carreira, ou na minha adolescência, eu dormia naquele lençol de algodão. Lençol de algodão, né, gente? Todo mundo dorme. Aí, de repente, você vai lá e experimenta um lençol daquele de 800 fios, ou 1.200 fios egípcios. Fresquinho, não amassa. Não é uma maravilha? É difícil voltar atrás. Quando eu falo de... É possível, mas é difícil. Quando eu falo de processos criativos, é a mesma coisa. Quando você vai avançando aos poucos, depois a pessoa não consegue voltar atrás. Tudo fica chato. Então, o que eu faço como profissional de comunicação? Aos poucos, eu vou mostrando o resultado para o cliente. E ele vai acostumando com tudo aquilo. Depois ele não quer voltar atrás. Não adianta, do nada, eu falar. Teve o caso dessa empresa que a gente veio construindo. Mas, olha, a tua empresa hoje é preta, eu vou transformar ela em verde neon. Você acha que o cara, o executivo, vai acreditar em você? Não vai. Então, aos poucos. Alguns dos meus amigos aqui falaram, né? Médico. Entrega o resultado rápido, pequeno, rápido, e vai começando. Processo criativo é a mesma coisa. A pessoa tem que ver, acreditar, resultado rápido. Se for aquele resultado a longo prazo, ninguém vai deixar você fazer tudo aquilo. Ela vai acostumando com aquilo e vai ganhando força. E aí você vai criando ambientes cada vez mais criativos. Então, isso é muito importante. E o que eu falo, porque as pessoas falam, Érica, mas você tem verba de milhões. Mas eu não tinha. O meu primeiro vídeo dentro da indústria, por exemplo, eu tinha 10 mil reais de verba. Hoje, se eu quiser... Aí eu fiz algo bom. As pessoas acostumaram, já me deram 15. Aí eu fiz algo melhor ainda. Depois você vai lá e faz um de 5. O dono olha e fala, não está tão bom, né? Então vamos usar 20 agora, 30? Então é um negócio que a gente fala que o paladar não retrocede, vai aos poucos, resultado rápido, e vai fazendo o negócio acontecer. E nisso tudo eu descobri que eu tinha um estilo único de criação, que era voltado para o mercado premium, muito minimalista, muito diferente do que as agências tradicionais faziam, e ainda fazem. E foi nessa jornada que eu falei, agora está na hora de arriscar. Eu saí lá do fabricante de jatos executivos, que poderiam custar 300 milhões de reais, e fui
desenhar uma caixinha de genérico de R$1. Entrei numa commodity. Essa era a hora que ou a minha técnica dava certo, ou ela ia dar muito errado. Porque eu falei, a receita de bolo é a mesma. Eu só preciso adaptar alguns fatores. Hoje está aqui no TED, só confirmou para mim que a receita de bolo é a mesma. Meus amigos médicos fazem a mesma coisa, eles só adaptaram o produto. Então, fui para essa jornada, não sabia se ia dar certo, mas, graças a Deus, deu muito certo, né? A gente fala que a gente construiu, num tempo recorde aqui no Brasil, a farmacêutica mais cool do mundo. Eu questiono vocês a achar uma farmacêutica tão legal quanto essa. Questiono vocês. E quem me apresentar uma, depois eu pago um almoço. E aí, vários amigos aqui, durante esse talk, falaram isso, né? Às vezes a gente acha que a gente não é criativo. Levanta a mão aí, quem é criativo nessa sala? Até que tem, hein? Não, mas aqui a gente está num ambiente diferenciado, né? Mas quando você fala criativo, a pessoa fala, não, ela se compara com grandes artistas. Fala, nossa, eu não sou igual a esse cara, né? Então eu não sou criativo. E tem um negócio que mudou, eu digo que mudou a minha vida. Eu conheci, ano retrasado, o professor, doutor Mitchell. Ele tem um laboratório lá no MIT, e foi ele que desenvolveu a técnica dos Legos para ensinar as crianças no jardim da infância. Ele tem um livro, acho que é Criatividade no Jardim de Infância, e uma das coisas que ele fala, que me chamou muita atenção, é a criatividade com C minúsculo. O que é isso? São pequenos atos criativos. A gente precisa incentivar as crianças aos atos criativos. É saudável para elas. Só que isso funciona dentro das empresas. E aí tem um exemplo. Se você coloca um clips todo dia no papel, e você descobre um jeito de colocar esse clips, e isso vai te economizar 5 segundos da sua vida, é um baita ato criativo. A gente tem que saber parabenizar nós mesmos por isso e os outros por esses atos criativos. Quando você faz isso, você começa a reverberar uma mentalidade de criatividade. Você fica orgulhoso com aquilo, depois você vai tentar algo maior. Lembra que a gente falou que o paladar não retrocede? Depois vem algo maior ainda. A criatividade, você precisa incentivar os ambientes a serem criativos. A gente, como líderes, como exemplo, a gente tem que incentivar o nosso ambiente a tudo isso. E aí, eu sempre falo, né, os 5 princípios da criatividade, né? Mas o primeiro é a capacidade de associação. A gente viu aqui, diretamente ou indiretamente, eu vou usar isso ao meu favor, sempre nesse talk, porque a hora que eu comecei a ver meus amigos médicos falando, eu falei, nossa, mas eu não sou técnico igual esses caras para falar aqui nesse TED. Mas, no final, eles usaram a criatividade, souberam associar no negócio deles e fazer o negócio acontecer. Hoje, dificilmente, você vai reinventar a roda, mas você vai pegar tecnologias de um lugar e aplicar em outro lugar. E são atos extremamente criativos, né? O questionamento, porque nenhum criativo fica inquestionável, né? Ele tem essa coisa de questionar o tradicional. Se eu não questionasse o tradicional da aviação, eu não tinha montado o mercado. Se eu não questionasse a maneira como uma farmacêutica vende commodity, eu não tinha reinventado esse modelo dentro de uma farmacêutica, né? A observação é importantíssimo, porque a criatividade está ao nosso redor. A criatividade está aqui, ó, nessa meia circunferência vermelha, que eu vou usar de referência para uma embalagem que eu vou fazer amanhã. Está em todos os lugares. Pode estar ali no valet do estacionamento, alguma maneira diferente de ver tudo aquilo, né? O networking é lógico, porque daqui eu vou tirar soluções, de conhecer as pessoas, eu consigo soluções diferentes para aplicar dentro do meu negócio. Então, networking, é lógico, é algo super importante. E, por fim, e por último, a experimentação. Qualquer pessoa criativa tem que experimentar muito. A gente não pode podar a experimentação, os testes. Errou, está tudo bem, corrige a rota, melhora para o próximo. Se a gente se penalizar pelo erro, a gente não experimenta mais, a gente mitiga riscos. Se você mitigar riscos, você não vai conseguir evoluir e ser
diferente na sua empresa. E pode ser o seu modelo de negócio. Mas se você quer avançar exponencialmente, você tem que experimentar. Então, gente, eu acabo, é lógico que vocês já sabiam a resposta, né? Mas criatividade, para mim, não é um luxo. Criatividade não tem classe social. A criatividade depende de nós mesmos, da nossa atitude de fazer alguma coisa diferente. Se a gente não fizer as coisas de uma maneira criativa e diferente, a gente vai continuar na mesmice. Eu falo que eu vim ao mundo com essa missão de incentivar todos vocês a pensarem de maneira diferente, a construírem algo diferente. Então, obrigado, gente. Valeu.